Olá pessoal, tudo bem? Essa semana nós vamos estudar o conteúdo da quarta semana do PET volume 6, né? E o conteúdo dessa semana, né, é mais aplicações do que a gente estudou durante o PET, né, que são as razões trigonométricas e o teorema de Pitágoras, ok? Então, estou abrindo aqui o PET 6, aqui na semana 4, a gente já começa com as atividades, né, que é a resolução de problemas. Então, vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? Então, para fazer um passeio de bonde de um hotel ao topo da montanha, conforme ilustrado na figura abaixo, foram necessários 130 metros de cabo teleférico, né? Medido de A a C. Então, de A até C, 130 metros de cabo. Considerando a medida AB igual a 50 metros, né? Então, AB vale 50 metros. Calcule a medida do segmento BC. Então, o que eu quero é a medida do X, a qual corresponde à medida da altura da montanha, né? Então, se a gente olhar para essa figura ABC, a gente nota que eu tenho aqui um triângulo e como aqui o AB ele é horizontal, né? Ele está aqui no chão e o BC é a altura, então esse ângulo aqui é um ângulo reto. Se eu tenho um ângulo reto aqui, eu tenho um triângulo retângulo, né? E um triângulo retângulo onde eu conheço dois dos seus lados e quero encontrar o terceiro, eu posso usar o teorema de Pitágoras, né? Quando eu conheço dois dos seus lados e quero encontrar um terceiro, eu posso usar o teorema de Pitágoras. E o que diz o teorema de Pitágoras mesmo? Que a soma dos quadrados cateto é igual ao quadrado da hipotenusa, né? Ou seja, quais são os catetos aqui? Os catetos são os lados menores, né? Os lados que formam o ângulo reto. No caso aqui são os lados AB e BC, né? Então, eu pego um cateto ao quadrado, que é o x ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é o 50 ao quadrado, tem que ser igual à hipotenusa ao quadrado, que é 130 ao quadrado. E aí eu tenho aqui uma equação, né, do segundo grau, né? Então x quadrado aqui, e aí eu vou resolver essa equação, né? Isolo x, e aí eu vou encontrar os valores de x. Bem provável que eu vou encontrar dois valores para x, um positivo e um negativo, mas como a gente está trabalhando com medida, né, com distância, então esse valor não pode ser negativo, então a gente vai considerar só o x positivo, ok? E aí eu resolvo aqui a questão 1. Questão 2, né, bem parecida. O primeiro ciclista sai do ponto A, passa por B e segue até chegar em C, seguindo o trajeto do percurso AB e BC. Então, o ciclista 1, né, ele foi de A até B, foi de B até C, né? E o segundo ciclista, ele foi de A até C direto, né? Esse é o segundo ciclista. E aí a pergunta é, né, considerando o percurso dado em quilômetros, representado pelos segmentos AB, BC e AC, esboçado no gráfico, qual é a distância percorrida pelo segundo ciclista? Ou seja, eu quero saber essa distância aqui, certo? Essa distância, a C, que é a distância que o segundo ciclista percorreu. Então, eu quero saber a C, que é o X. A distância de A até B, eu conheço, né? Se o A aqui está no 5 e o B está no 20, então, e aqui cada lado dos quadradinhos vale 5, então de A até B eu tenho 5, 10, 15 quilômetros, né? E aqui do B até o C eu tenho 5, 10, 15, 20, 25, 30 quilômetros, né? 30 quilômetros, né? Eu posso pensar assim também, ó. Eu pego aqui a ordenada de C, 40, menos o de B, que é 10. 40 menos 10 dá 30. E aqui eu posso fazer 20 menos 5, dá 15. Eu posso fazer dessa maneira também. Novamente, esse ângulo aqui é um ângulo reto, né? E aí, usando o teorema de Pitágoras de novo, eu consigo encontrar o x, né? Agora, o x, lá em cima, o x era o cateto. Agora, o x aqui é hipotenusa. Então, o x ao quadrado, que é a hipotenusa, né?
tem que ser igual à soma dos quadrados catetos, ou seja, 15 ao quadrado mais 30 ao quadrado. E aí, novamente, resolvendo essa equação, perdão, resolvendo essa equação, eu encontro o valor de x e, consequentemente, a distância percorrida pelo segundo ciclista, que é o que eu quero, né? Então, é bem tranquilo também, só aplicar o teorema de Pitágoras. A questão 3, uma folha de papel retangular dobrada conforme mostra a figura abaixo. As medidas estão indicadas em centímetros. Quanto vale a medida x da figura? Né? Então, a gente for pensar, esse ladinho aqui é reto, né? Porque a figura é retangular, né? Os quatro lados, os quatro ângulos aqui são retos. Então, esse pedacinho aqui é o mesmo ângulo formado aqui, que é um ângulo reto. Esse 8 é o lado do retângulo, né, que foi dobrado, então esse ladinho aqui vale 8 também. E esse pedacinho aqui é o mesmo valor de x, né? E aí, então, pensando aqui no triângulo, eu tenho um triângulo retângulo, né? Tanto faz qualquer dos dois triângulos eu pego. Eu tenho aqui um triângulo retângulo, onde os catetos são x e 8, e a hipotenusa é 10. Né? Eu posso pensar nesse outro triângulo também, que são iguais, né? São idênticos esses dois triângulos. E aí, novamente, eu aplico o teorema de Pitágoras e encontro o valor de x. Então, a 1, 2 e 3, bem tranquilo, né? São bem semelhantes as questões. E a 4, né? A 4 já é um pouquinho mais complicadinha, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Então, vamos lá. Com o objetivo, deixa eu diminuir um pouco. Com o objetivo de estimar a largura de um rio, Arthur se posicionou em uma das margens num ponto P. Então, ele estava aqui nesse ponto P, né? E aí, o que ele fez? Ficava em frente a uma árvore localizada na margem oposta do ponto K. Então, aqui tem um ponto K, ele pegou o ponto P, né, posicionado na árvore, formando um ângulo de 90 graus. Né? Lembrando que ele quer estimar a largura do livro, ou seja, ele quer essa distância aqui, de P até K. Em seguida, caminhou em uma direção retilínea, ou seja, reta, perpendicular a PK. PK é aqui, então o perpendicular é esse aqui, essa linha vermelha. Ao longo da margem do rio por 45 metros. Né? Tá vendo? 40 mais 5 aqui, então de P até R tem 45 metros. Em seguida, girou 90 graus no sentido horário, ou seja, desse ponto R ele girou 90 graus aqui, sentido horário, e desceu mais 4 metros até chegar no ponto S. E aí, o que ele fez? Ele traçou uma reta do ponto K até o ponto S. Então, traçou uma reta do K até o S. E essa reta, ela corta esse PR no ponto Q. E aí, ele mediu a distância de Q até R e encontrou 5 metros. Né? De Q até R vale 5. Então, se de Q até R vale 5, de P até Q vale 40. Né? E aí, com isso, o Arthur foi capaz de fazer uma estimativa para a largura do rio entre os pontos K e P. Como o Arthur conseguiu? Né? Então, a gente vai pensar o seguinte agora. Deixa eu aumentar essa figura de novo, né? Então, eu tenho aqui, eu quero essa medida x. Eu tenho dois triângulos. Eu tenho o triângulo P, Q e K. E tenho o triângulo Q, R e S. Né? Ambos os triângulos são retângulos, né? Porque aqui é um ângulo 90 graus. E aqui, como ele girou 90 graus aqui também é um ângulo reto. Além disso, né, se a gente notar, esse ângulo aqui, ele tem a mesma medida desse outro ângulo. Isso é um conteúdo que a gente já estudou, que a gente dá nome como o seguinte: eles são ângulos opostos pelo vértice. Né? E o que você tem aqui, quando a gente tem duas retas que se encontram, elas determinam ângulos congruentes, né? Então, ou seja, esse ângulo aqui é congruente a esse, e esse ângulo aqui é congruente a esse. Né? Então, esses dois ângulos são congruentes.
Agora, se eu tenho dois triângulos onde um ângulo é reto, né, e o outro ângulo também, eles são congruentes, eu já posso afirmar pelo caso, né, de semelhança ângulo-ângulo, né, a gente já estudou isso semana passada, pelo caso ângulo-ângulo, esses dois triângulos eles são semelhantes. E se eles são semelhantes, isso quer dizer que a razão entre os lados correspondentes é sempre a mesma, né? Então, a gente pensa o seguinte: esse ângulo aqui então é congruente a esse, ao ângulo no ponto no vértice S. E aí a gente consegue o seguinte: qual que é o cateto menor aqui do triângulo pequeno? 4. Então 4, ele está para... Qual que é o cateto menor do outro triângulo? O X, né? Que é o cateto entre o ângulo reto e o ângulo verde. Entre o ângulo reto e o ângulo verde é o X. Então 4 está para X, são os ângulos, os lados correspondentes, assim como o outro cateto aqui, que é entre o ângulo laranja e reto, vale 5. Ele está para o outro cateto aqui, que é o ângulo que é entre o ângulo reto e o ângulo laranja, que vale 40. Então, essa razão, essas duas razões elas são iguais. Por quê? Porque os dois triângulos eles são semelhantes. Se são iguais, eu posso aqui multiplicar cruzado, e aí eu vou obter x vezes 5 vai dar 5x, vai ser igual a 4 vezes 40. Ou seja, o x vai ser igual a 4 vezes 40 dividido por 5, né? E aí, x vai ser igual, como aqui uma multiplicação, eu posso simplificar esse 40 com 5, né? 40 dividido por 5 vai dar 8. Ou seja, vai sobrar então que x vai ser igual a 4 vezes o 8. Ou seja, x igual a 32, né? Essa medida ela está em metros. Então, x é igual a 32 metros. Ou seja, a largura do rio, 32 metros. Então, isso é uma aplicação muito interessante, né? Que usando semelhança de triângulos, ele calculou a largura de um rio sem precisar medir diretamente, né? Ele estava só desse lado aqui do rio, né? Ele mediu essa distância de P até R, mediu a distância de R até S, né? Ela fez todo esse processo e conseguiu, por semelhança de triângulos, encontrar a largura do rio, né? Então essa é uma aplicação bem interessante. E com isso, né, a gente termina o PET volume 6. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Boa semana a todos e bons